Hello everyone! Hoje eu vim falar pra vocês como o inglês é lindo. Como aprender idiomas é lindo quando você tá engajado nisso, quando você não tá esperando um resultado final, mas quando você tá aproveitando o processo durante o percurso, tá? Então, por exemplo, uma das primeiras palavras que você aprende é o want. E o want você aprende lá desde o comecinho. Você não deve falar I am wanting. Você não fala eu estou querendo, como a gente fala em português. Você não fala I am wanting. Você fala I want. Mas a língua ela não é estática. A língua está em movimento. Então, apesar do verbo want, do verbo like, do verbo need, understand, esses verbos que geralmente a gente não coloca com ing, I am understanding. Geralmente você não fala assim, se você for escrever um relatório, você não vai usar com ing. Porém, para você se comunicar, para você entender a comunicação, você sempre tem que estar acompanhando o que acontece com o idioma. E aí, eu fui dar uma investigada aqui no quantas pessoas hoje em dia, quantas entradas, quantas ocorrências a gente tem de I am wanting. Então, eu vou deixar aqui no final do vídeo, porque eu pensei em virar mas não vai ficar um bom vídeo. Mas tem aqui, no final desse vídeo que eu gravar, eu vou deixar, tá bom? Tem 762 entradas, ocorrências de pessoas no Youglish falando I am wanting, I am wanting. Então, quem sou eu para dizer? Nunca diga isso. O que eu vou te dizer essa é a gramaticalmente correta, tá? Então, como em português, se você for falar se você for falar em português, nós iremos, se você for digitar um e-mail ou um texto, você vai falar nós iremos. A não ser que você esteja relatando algo informal, você não vai colocar a gente vai. Mas você sabe que todo mundo fala a gente vai. Então é importante que a gente esteja atento que a língua escrita diferencia muito da língua falada. Então aqui no Youglish, 762 pessoas. Eu fui de um por um para ver se tinha algum texto específico. Eu acho que eu fui uns 15 aqui, ouvindo. Então tem TED Talk, tem entrevista, pessoas falando, tem uma propaganda, enfim. Várias pessoas falando I am wanting, que é aquilo que a gente escuta desde sempre, que não pode falar I am wanting. Quer ver? Eu vou colocar aqui, I am needing, que é outro que a gente não fala eu estou precisando. Tem um pouquinho menos, mas tem 124 ocorrências, tá? Vou colocar um outro, o liking. Ah, não, sem som, por favor. Vamos abortar o som. Liking tem 481 ocorrências. Percebem? O legal de você aprender o idioma, primeiro, é você não ficar amarrado a uma única regra. Você está com a mente aberta para saber que a língua é viva e ela se movimenta. E outra coisa, a segunda coisa que eu queria falar hoje era do dicionário. Você vem aqui o want. Want é uma palavra fácil, tá? Será que eu vou ter que virar? Depois eu faço um outro vídeo também que eu coloco aqui no final. Want é uma palavra fácil, eu quero. Mas se você for no dicionário de inglês para inglês, então tenha esse hábito na sua vida. Vai no dicionário de inglês para inglês desde o comecinho e estuda. Estuda uma palavra, veja possibilidades, veja usos. Então tem o want da forma que eu coloquei no comecinho, mas você vai lá embaixo, tem expressões, por exemplo, want in or want out. Yeah? Então, I want to start or stop being involved in something. Então, quero me envolver. Então, I want in, I want out of this. E você continua. Tem expressões que são mais comuns no Reino Unido. Tem idioms. Então, e assim vai. Se você vai pra baixo, desde que eu tô falando, eu tô rodando. I'm scrolling down. Tô rodando. Então, eu acho, é a forma que eu aprendo muito vocabulário até hoje. Explorando às vezes uma palavra simples, mas todos os usos dela, como ela pode ser usada antes, depois, expressões, idiomas, phrasal verbs, idioms, phrasal verbs. Depois vai no Youglish, vai no Scale, vê se tem usos lá também. Eu acho que o Youglish é fantástico porque você vê a pessoa falando, você vê o contexto que ela tá usando aquilo. Então, eu acho que essa forma de aprender vai te levar
longe, ok? This is what I do until nowadays. É o que eu faço até hoje em dia, ok, guys? That's my tip today. Take care, bye bye. Esse aqui é o Youglish, tá vendo, ó? I'm wanting tem 762 entradas, tá bom? E aí você vai, se você baixar um pouquinho aqui, ó, no site, ó, você pode ir olhando a legenda aqui embaixo também, quando não tem no próprio YouTube, tem a legenda aqui embaixo. Ah, não gostei desse cara, vai no outro. Ah, olha, esse daqui parece ser super formal, e o cara tá falando, I'm wanting to check out the nervous system. Tá? Então, você pode ir explorando. E se você, o que eu falo para os meus alunos, se você vê algum texto que você gostou, algum assunto que te interessou, assiste, ó. Por exemplo, esse daqui é um vídeo que tem 52 minutos no total. Assiste, explora, com uma palavra simples, want. E outra coisa que eu ia mostrar era o want aqui no dicionário, olha, se você for, want, uma palavra simples. Daqui é o Cambridge, tá? Esse daqui é o meu favorito, mas tem o Longman, tem outros. Se você for, ó, scrolling down, grammar, tem explicação, olha que legal que o dicionário coloca também, ó. E tem algumas explicações com significados diferentes, significado gramatical, ó, tem alguns idioms, e você, olha quanta coisa que você pode explorar só com want, tá bom?